Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos com o SEAC. Esse momento aqui no nosso YouTube, onde nós fazemos esse quadro com ensinamentos diários sobre o Espiritismo, cada dia um tema diferente. Eu sou o Bruno e hoje eu dou prosseguimento aqui às lições do livro Jesus no Lar, onde nós estamos no capítulo 15, que se intitula O Ministro Sábio. Então vamos lá. Mateus discordava solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote que, situado em nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários de coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruidosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que tomou a providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confragida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades.
Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem elimina toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Bom, aqui nessa lição a gente vê algo um pouco semelhante com o anterior, né? Falando das autoridades, mas eu acho que o ponto principal que a gente pode pegar aqui é que a gente nunca pode fazer paz com o mal, né? O mal nunca vai cobrir o bem, né? A vingança nunca vai corrigir os problemas da humanidade. O mal e a vingança nunca vão corrigir os problemas da humanidade, né? O ódio, o rancor, sentimentos inferiores. Para corrigir o mal, é necessário sempre a utilização do bem, né? Aqui ele fala que existiam muitas discórdias no reino, né? E a força bruta, ela nunca vai resolver esse tipo de situação, né? Essa situação descrita aqui nessa lição, ela só foi corrigida quando o sábio resolveu tratar os problemas existentes, na verdade, ele tentando resolver os problemas, né? Ao invés de enfrentar aqueles que estavam raivosos, né? Enfrentar de igual para igual com a força bruta. Ao invés de fazer isso, ele tentou enxergar quais os problemas, quais as necessidades desse povo, né? Quais as necessidades dessas pessoas que estavam revoltadas, e não tentou reverter essa revolta com uma repreensão violenta, com violência, né? E aqui a gente pode ver então que a violência nunca vai resolver os problemas. Por mais que a gente esteja tentado quando nós somos confrontados, a gente tentar resolver com a mesma moeda, né? A gente vai estar jogando gasolina no incêndio, né? Nós nunca vamos conseguir resolver de fato. Pode ser que a gente resolva momentaneamente, mas aquilo vai se voltar contra nós
em outro momento. Mas quando a gente tenta, de forma pacífica, entender e buscar um entendimento, na verdade, né? Entre ambas as partes, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, mas é a única maneira de resolver, né? Eu acredito que seja por isso que Jesus pede para que a gente dê a outra face também. Quando alguém nos bater uma face, para a gente oferecer a outra face. Na verdade, é oferecer a face do bem, né? Quando nos fizerem mal, a gente tem que oferecer a face do bem. Parece difícil pra gente, mas não há outra maneira. Quando se pensa numa vida eterna, quando se pensa em reencarnação, se nós revidarmos o mal com o mal, nós também estaremos nos tornando devedores perante as leis divinas, né? E nós nunca vamos conseguir resolver as situações dessa maneira, nós vamos continuar endividados e vamos cair num ciclo vicioso de violência, de maldade, e vamos precisar reparar no futuro. Se alguém me faz o mal e eu faço o bem, se eu perdoo e faço o bem, eu não vou estar me acorrentando naquele ser que me fez o mal. Agora, se eu devolvo aquela maldade, eu vou estar me acorrentando ele. Vou estar me prendendo. E estaremos endividados juntos. Acho que essa é o principal ponto, essa é a principal questão que essa lição aborda. Então vamos agora elevando os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais essa lição, que nós saibamos aproveitá-la da melhor maneira, que ela realmente faça parte do nosso coração, do nosso ser, que a gente se recorde dela quando os conflitos de qualquer natureza nos visitarem, seja em casa, na família, na rua, no trânsito, no trabalho, que nós saibamos ter a tranquilidade para conduzir a situação sem revidar o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, essa foi a lição de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.